Passamos a apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estamos de volta com Arqueologia em Evidência e nesta segunda parte do programa vamos conversar com Lunara Souza, ela que concluiu seu curso de Arqueologia apresentando o trabalho sobre técnicas funerárias nos sítios arqueológicos do Nordeste brasileiro. Mas antes de voltarmos à conversa, vamos ouvir uma curiosidade? Você sabia? Você sabia que o primeiro cemitério brasileiro foi construído no arquipélago de Fernando de Noronha? Até meados do século XVII, os sepultamentos eram realizados dentro das igrejas. Porém, por questões de higiene, principalmente por causa dos surtos de doenças, o imperador Dom Pedro II exarou uma lei imperial para a construção de cemitérios, proibindo os sepultamentos nas igrejas. Registros históricos apontam que o primeiro cemitério público, erguido nos termos dessa lei, teria sido o de Natal, capital do Rio Grande do Norte, em 1856. Apesar desses registros, alguns historiadores acreditam que o primeiro cemitério inaugurado foi em Fernando de Noronha, em 1843. Agora que você já sabe, vamos continuar a nossa entrevista. Olá, Lunara. Qual o título do seu trabalho de conclusão de curso? Práticas funerárias nas áreas arqueológicas do Nordeste brasileiro. E por que é tão importante o estudo dos enterramentos e dessas práticas funerárias pré-históricas? Elas contribuem para elucidar como era a relação do homem com o morto. Então, assim, muitos autores eles acreditam que o tratamento dado ao morto reflete muito do que ele era em vida. Mas por que é importante o estudo? A gente faz comparação das práticas antigas com as atuais, é isso? Para a gente entender as sociedades? Bom, essa comparação não é feita porque cada sociedade ela encara a morte de uma forma diferente. A importância que os grupos pré-históricos davam à morte, a esse evento, é diferente ao que é dado hoje em dia. E o que se entende como prática funerária? Quando a gente diz assim, prática funerária, o que acontece nisso? Bem, a gente utiliza esse termo prática funerária, é um conjunto de procedimentos que acompanha a etapa do sepultamento. Então, esses procedimentos eles estão ligados à questão ao corpo, né, ao tratamento que é dado ao corpo, aos acompanhamentos, né, que está junto ao morto e à estrutura fúnebre. Estrutura fúnebre, como assim? Se é em cova, se é em cima de pedra, embaixo de pedra? Sim, se é diretamente em cova, se é em urna funerária, se é em cestas. Cada um tem a sua forma de lidar, de depositar o morto, né? Baseando assim em estudos etnográficos, muitos grupos eles não gostam de depositar o morto diretamente no chão. Então muitos preferem depositar em urnas que justamente têm essa proteção da terra. Para não entrar em contato com a terra. Mas isso, digamos assim, dentro de uma visão arqueológica para os grupos já ceramistas, os que trabalhavam, né, para fazer uma urna, sim, trabalhavam com a cerâmica. Existem outros tipos de material? Eles enterravam com madeira, enrolavam em alguma esteira, qualquer coisa assim? Sim. Há sítios, né, que a gente viu que esses grupos, eles colocavam, né, o indivíduo em esteira, enrolavam com fibras vegetais, colocavam em cestas também. E há alguma relação entre os enterramentos e o desenvolvimento do ser humano? Porque houve uma época em que éramos, digamos assim, humanos, mas não enterrávamos os mortos. Isso faz parte de uma evolução? Bom, assim, através dos enterramentos, podemos entender o nível de complexidade simbólica que foi atribuída aos enterramentos ao longo dos milênios. Então, assim, em primeiro momento, talvez não tivesse essa relação simbólica com os enterramentos, mas havia uma preocupação em ocultar o cadáver, né? Ou alguma curiosidade acerca da morte. E ao longo do tempo, esse tratamento ele foi ganhando nessas atribuições simbólicas, foi ficando mais complexo. Os homens sempre enterraram seus mortos? Arqueologicamente falando, assim, não tem nenhuma evidência, digamos assim, material que a gente possa dizer, não, ali ele não enterrava o morto. Então dá para dizer assim que talvez antigamente eles não tinham essa relação, esse entendimento da morte como a gente entende hoje em dia, né?
acho que ao longo dos anos, né, da nosso desenvolvimento, ele foi sendo atribuído certo simbolismo, né, acerca desse enterramento, acerca das crenças que os grupos foram desenvolvendo, né, da questão cosmológica que ele tinha, né, dessa interpretação. Que características podem ou devem ser levadas em consideração na análise de um sepultamento? A gente acha um esqueleto durante uma escavação, aí você, poxa, houve um enterramento aqui, o que é que eu tenho que levar em consideração? Caracterizar, por exemplo, esse simbolismo que você destacou. Bom, o foco, né, na análise dos enterramentos, em primeiro momento é a questão do corpo do indivíduo, a questão se houve um tipo de queima, ou então se houve eles pintaram o corpo para enterrar, ou então a questão dos acompanhamentos, se ele foi enterrado com algum tipo de ferramenta, ou com algum animal, ossos, objetos mesmo, e também a questão da estrutura, né? Se ele foi enterrado em cova, diretamente em cova, se foi em urna, em cestos. Tem a questão de posicionamento também. Eu já li algumas coisas que dizem assim, ele foi enterrado para o norte ou para o sul, para o leste. Tem essa preocupação também? Sim, para entender se ele foi enterrado estendido, se foi fletido em posição fetal. Então, tem sim essa preocupação, que é justamente no tratamento do corpo, né? A questão da flexão dele, do posicionamento também, na questão da orientação, né? Que isso tudo é muito baseado em estudos etnográficos, essa questão do direcionamento, que às vezes tem alguma crença relacionada a isso. Não que a gente possa entender isso, né, nos grupos pré-históricos, mas em grupos etnográficos há essa preocupação nesse direcionamento, nessa forma de depositar, se era fetal ou não, sempre tem um significado. Em relação a essas diferenças entre os enterramentos, antes de a gente entrar nessa pergunta, deixa eu perguntar a respeito da amplitude desse teu trabalho. Foi feito em relação a quantos sítios, em que área geográfica? Bom, foram 26 sítios estudados na região do Seridó, da Serra da Capivara, do Agreste Pernambucano e do Xingó. Então, isso abrange uma área muito grande aqui no Nordeste. Isso. Então, essa área é muito grande, então a gente encontra diversos enterramentos, mais de 400 enterramentos desses 26 sítios. Também num tempo, né, muito distante, né? Então a gente encontra enterramentos que é cerca de 10 mil anos atrás, até enterramentos mais recentes, cerca de 400 mil anos atrás, que a gente considera pré-histórico, que não houve esse contato, né, do colonizador com aqueles grupos, né? E aí entra a pergunta que eu ia fazer. Existem diferenças, obviamente, né? Inclusive por conta do grande período de tempo, como você falou, né? Até 11 mil anos de retrocedendo no tempo. Existem diferenças nas covas, no tratamento dos corpos e no enxoval, ou seja, naquilo que foi deixado junto com os corpos. O que a gente pode inferir quando a gente percebe essas diferenças? Bom, sim, há muita diferença. Então, assim, foi possível inferir com base nessa análise, que havia uma grande diversidade de grupos culturais, né, que viveram na pré-história, cada um com suas especificidades. Cada grupo ele tem uma visão diferente da morte, né, tem uma cosmologia, né, do entendimento da morte individual de cada grupo. Então isso reflete muito no tratamento que é dado ao morto. Então, assim, cada sítio estudado dos enterramentos reflete esses grupos, né, essas diferenças entre os grupos. Claro que há algumas etapas, né, da prática fúnebre que há alguma semelhança. No entanto, não dá para afirmar que pertence ao mesmo grupo cultural. E em relação a essa grande extensão de localidades, hoje a gente sabe, né, que existe a divisão geopolítica atual com estados e municípios, né, o estado da Paraíba, o estado do Piauí, o estado da Bahia, e obviamente isso são limitações feitas atualmente e não corresponde, essa divisão, claro, não corresponde ao que os nossos ancestrais viviam, né, naquela época, né, há milênios. Há como se desenhar uma área de atuação daqueles grupos humanos através desses estudos arqueológicos feitos nesses enterramentos? Dizer, por exemplo, que aquele pessoal, sei lá, que enterrava lá na Serra da Capivara era o mesmo que enterrava, por exemplo, aqui na Furna do Estrago, lá em Brejo da Madre de Deus?
Bom, acho que essa informação é uma informação muito complexa para se dar assim uma resposta definitiva, né? Porque assim, por mais que a gente encontre determinadas características que são próximas, digamos assim, não dá para afirmar que é o mesmo grupo, né? Eles poderiam ter essa prática parecida, mas não necessariamente teria que ser o mesmo grupo. Mas poderiam ser, assim, grupos distintos mesmo, sem muita correlação cultural entre eles. Sim, poderia ser sim. Apesar de ter semelhanças, então poderia sim ser grupos distintos. Às vezes a gente encontra determinadas semelhanças, no entanto, ela está separada há 4.000 anos, né, de um enterramento a outro, de sítios distintos, de regiões distintas. Certo. E em relação a essas características que a gente vê nos sepultamentos, né, analisados, aí existe diferença ou existe algum simbolismo que você possa destacar em relação a se né, era uma mulher, você era um homem, se tinha algum status dentro daquela sociedade? Existe essa preocupação no estudo também? Não, então, a gente, com base nas variáveis, né, que a gente delimita, né, para análise, a gente tenta identificar se há essa diferenciação entre homens, mulheres, crianças, adultos, através desses acompanhamentos, né, muitas vezes, do tratamento que é dado ao indivíduo. A gente faz, né, baseando-se nas análises das variáveis, né, a questão dos acompanhamentos, do tratamento que é dado ao corpo, a gente tenta identificar se há alguma diferenciação, né, com base nessas variáveis, com relação ao sexo ou à idade naquele grupo, naquele sítio. Então, isso a gente tem que levar muito em consideração a quantidade de enterramentos que a gente tem que ter para poder se fazer essa inferência. Porque se em um sítio a gente encontra 2, 3 enterramentos, não dá para a gente fazer essa análise, né? Teria que ser uma grande quantidade de enterramentos para a gente fazer essa análise. E dentre esses sítios que foram estudados, né, nesse teu trabalho, que quantidades de enterramentos significativas são essas e aonde que a gente pode usar para fazer essas análises? Bom, tiveram alguns sítios, né, que tinham bem poucos enterramentos, né, cerca de 1 enterramento, 2 enterramentos. No entanto, havia sítios que tinham mais de 100 enterramentos, cerca de 80 enterramentos, 50 enterramentos também. Os sítios que a gente viu, que foi analisado, que era o mais expressivo, era o Justino, né, que fica no Xingó, e o Furna do Estrago, que fica aqui no Agreste Pernambucano. Eram sítios bastante significativos nessa questão da quantidade e também nos estudos que foram feitos em cima dele. Então, a gente tem bastante informação, bastante material para poder se fazer os estudos nesses sítios, nesses enterramentos. E, em termos de números, são quantos enterramentos nesses sítios, do Justino e da Furna do Estrago? No Furna do Estrago, são cerca de 80 enterramentos, e no sítio Justino eram mais de 100 enterramentos. Agora, esse sítio Justino tem uma história para ele ter sido descoberto, como é que foi isso? Sim, o sítio Justino ele foi descoberto com base no monitoramento, né, no trabalho de arqueologia preventiva, né, que foi feita em escavação à beira do Rio São Francisco, que foi identificado esse cemitério indígena, né? Tem sítios que têm uma grande quantidade de enterramentos, no entanto, não foram feitos estudos em cima dele que possa a gente fazer uma análise segura. Como no sítio Pedra do Alexandre, né, que fica no Seridó, no Rio Grande do Norte. É um sítio que tem uma grande quantidade de enterramentos, né, que foi de indivíduos, foram cerca de 50. No entanto, nem todos têm uma informação muito detalhada, digamos assim, nem todos possuem uma cronologia, então isso prejudica um pouco na análise, né? Tanto pela questão assim, na análise, principalmente pela questão assim de muitos dos remanescentes ossos, eles estarem em estado bastante degradado, né? Que isso é um problema para a gente no estudo dos enterramentos, a questão do estado de preservação dos enterramentos, né? Que muitas vezes estão num estado bastante degradado que impede de fazer algumas análises, de algumas inferências. Agora, me diz uma coisa, eu acho que foge um pouco do foco do trabalho, mas esses enterramentos, esses esqueletos, eles são recolhidos, mas assim, você não trabalhou com eles? Não. Meu trabalho ele foi baseado apenas em bibliografia, né? Em outros trabalhos que foram feitos. Então, assim, meu trabalho foi puramente leituras em cima dos trabalhos, né, que foram feitos nesses enterramentos. Mas eu digo assim, você trabalhou mais especificamente com os enterramentos, as características dos enterramentos e não dos esqueletos em si.
Sim, sim. Foi mais assim, meu estudo foi mais focado nessa tríade componencial, né? Na cova, na estrutura e nos acompanhamentos. Então, as análises bioarqueológicas é feita em laboratório, né? Então são feitas essas análises, né? Tipo, a idade, a estatura, o sexo, a questão patológica, né? E as análises dentárias também, que dá para inferir muito a questão da dieta alimentar e tudo mais. Porque, assim, a prática funerária, ela está muito ligada ao registro no momento em que foi escavado, né? Certo. Então, a gente foi feita a registro da questão do tamanho da cova, do formato, da questão como está distribuído os acompanhamentos, né, associado aos ossos. Então, assim, na prática funerária, assim, esse registro primário, assim, quando a gente em campo, é fundamental para a gente registrar todo o contexto fúnebre, né? Isso também faz parte, assim, da importância desses estudos, da prática alimentar. O que é que a gente pode descobrir na análise de um enterramento? Bom, no sítio Pedra do Alexandre, né, que foi feito um trabalho aqui, né, dos professores aqui da Federal, que eles analisaram essa questão fizeram essa análise óssea, a análise dentária, que eles descobriram a questão da dieta alimentar com base no aparecimento de cárie. Então, então a base de alimentação daqueles grupos eram ricas em carboidratos. E também eles fizeram essa análise da questão do desgaste dentário, né? A partir dos 3 anos eles identificaram, né, que a partir dos 3 anos eles identificaram o desgaste dentário que estaria ligado justamente a essa transição, né, do desmame, que eles passaram a ingerir alimentos sólidos. Bastante interessante. Lunara, me diz uma coisa, você pretende seguir na arqueologia trabalhando com enterramentos, com esqueletos, qualquer coisa desse gênero? Bom, essa área foi uma área assim, que me cativou bastante, eu gostei muito. E sim, assim, eu penso em algo relacionado a práticas funerárias. Atuais também? Bom, eu gosto muito da pré-histórica. Agora, as práticas atuais, né, elas são relativamente diferentes das práticas ancestrais, mas elas também são meio, como eu poderia dizer, meio desconhecidas, né? A gente não trabalha muito com essa realidade da nossa prática funerária, né? De como a gente lida com a morte, como a gente lida com os nossos mortos. E existe alguma coisa assim no seu entendimento que a gente possa analisar ou fazer comparação entre essas duas realidades de civilização? Bom, como assim o meu foco era mais na questão pré-histórica, né? Eu não foquei muito nessa questão dos enterramentos atuais, essa visão atual do tratamento que é dado ao morto. Então, assim, eu acredito que talvez sim tenha uma diferença nessa relação, né, do homem com o morto, porque pela questão assim simbólica, né, dentro daquela sociedade, o que seria o enterramento, né? O evento que é feito, né, em torno do enterramento, né, de todo o ritual, a parte ritualística, né? Então, obrigado pela sua participação aqui no programa Arqueologia em Evidência, e eu queria 1 minuto para suas considerações finais. Queria agradecer pelo convite, né, para falar sobre esse meu trabalho, e também agradecer a minha orientadora, né, pela realização desse trabalho. Ok, para encerrar o nosso programa trazemos um número musical. Afinal, você sabe, música também é parte da nossa cultura. Engenhos fazem parte da memória coletiva do nosso estado, pois desde os primeiros anos após a chegada dos europeus, a cana-de-açúcar passou a fazer parte da paisagem e da vida dos pernambucanos. E eles foram cantados em muitas composições ao longo do tempo. Engenhos velhos, novos, de cana, ativados ou desativados. De Pinto do Acordeon, na voz de Flávio José, Engenho Velho é um patrimônio em 7 notas. Patrimônio em 7 notas. Engenho velho gemedor,
foste o grande pioneiro. Se o espírito não me engana, tu moías toda a cana que trazia o cambiteiro. De uma légua de distância, a gente já escutava o apoio do vaqueiro, o estalo do chicote que tangia um magote de boi gordo e tão faceiro. Engenho velho pra você, ainda tiro meu chapéu. Eu me lembro da doçura, do sabor da rapadura, da garapa e do teu mel. Hoje passando em teu terreiro, ó meu velho pioneiro, que saudade que me deu. As moedas enferrujando, a madeira se rachando, e teu destino é igual ao meu. As moedas enferrujando, a madeira se rachando, e teu destino é igual ao meu. Engenho velho gemedor, foste o grande pioneiro. Se o espírito não me engana, tu moías toda a cana que trazia o cambiteiro. De uma légua de distância, a gente já escutava o apoio do vaqueiro, o estalo do chicote que tangia um magote de boi gordo e tão faceiro. Engenho velho pra você, ainda tiro meu chapéu. Eu me lembro da doçura, do sabor da rapadura, da garapa e do teu mel. Hoje passando em teu terreiro, ó meu velho pioneiro, que saudade que me deu. As moedas enferrujando, a madeira se rachando, e o teu destino é igual ao meu. As moedas enferrujando, a madeira se rachando, e o teu destino é igual ao meu. Agradeço a sua audiência e a sua companhia e o convido para estarmos juntos novamente para mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência nesta emissora na próxima semana neste mesmo horário. Você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidência@gmail.com. Arqueologia em Evidência é um programa do Departamento de Arqueologia da UFPE, produzido pelo LEDUP, o Laboratório de Educação Patrimonial. Este programa teve a apresentação de Carlos Dantas, com a colaboração de Emília Carvalho e Ana Lu Rosendo. A coordenação é da professora Ana Catarina Ramos. A Rádio Universitária Paulo Freire acabou de apresentar Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Na próxima semana, voltaremos com mais uma edição do programa que faz você ficar por dentro da arqueologia do Nordeste brasileiro. A Rádio Universitária Paulo Freire apresenta Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Olá! Estamos dando início a mais uma edição do programa Arqueologia em Evidência. Sou Carlos Dantas e estarei com vocês aqui sempre neste mesmo dia e horário, conversando com os nossos convidados sobre os aspectos mais importantes da arqueologia pernambucana, nordestina e brasileira. O programa de hoje traz 2 entrevistas e 2 temas bastante interessantes. Na primeira parte do programa, vamos conversar sobre o sítio arqueológico que existe dentro do campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco.
são as ruínas do Engenho do Meio, o engenho de cana-de-açúcar que dá nome ao populoso bairro da zona oeste da cidade do Recife. Na segunda parte do programa, vamos conversar sobre as técnicas funerárias pré-históricas do Nordeste brasileiro. Este foi o tema do trabalho de conclusão de curso da aluna Lunara Souza, que foi recentemente apresentado no Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Estou na companhia da professora Ana Catarina Ramos, do professor Ricardo Pinto, além do aluno concluinte Luanderson Monteiro, para conversar um pouco sobre um sítio arqueológico que se encontra no meio do campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco. Na verdade, é um sítio formado por ruínas de um engenho de cana-de-açúcar, que, de tão importante, acabou dando nome ao bairro da cidade quando ocorreu a urbanização do Recife. É o Engenho do Meio. Você conhece sua história? Fique ligado e saiba mais sobre este engenho, o sítio arqueológico e as ações que o Departamento de Arqueologia da UFPE vem promovendo no local. Existe no campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco um sítio arqueológico que remonta ao século XVII, um dos primeiros engenhos que se estabeleceram em Pernambuco. Foi um dos grandes produtores de açúcar entre os séculos XVII e XIX. Ainda em 1648, o Conselho de Amsterdã o apontava como a unidade mais produtiva da várzea do Capibaribe, com uma produção anual de 9.000 arrobas de açúcar. Sua localização foi influenciada pela característica da área onde foi implantado, a várzea do rio Capibaribe. Nesse período, a várzea do Capibaribe se destacou, pois foi nessa região em que se consolidou a cultura da cana no Nordeste. O Engenho do Meio começou a ser erguido antes de 1630. Era composto, como os engenhos de então, da Casa Grande, da Capela, do Engenho e da Senzala. A Casa Grande, que existia ainda quando da chegada da UFPE a esta área, foi demolida entre o final da década de 50 e o início da década de 60. E no local foi erguida uma estátua de bronze de Fernandes Vieira. O engenho foi desativado em 1935. Na década de 40, a área do antigo engenho estava loteada e pertencia à Sociedade Terrenos e Construções do Engenho do Meio. Parte do engenho foi adquirida pela UFPE para a instalação do campus da cidade universitária em 1947. A professora Ana Catarina Ramos fala da importância de ter um sítio arqueológico dentro do campus da universidade. O sítio arqueológico dentro de um campus de uma universidade, ele tem um significado extremamente importante. Um sítio arqueológico, ele mostra para a população de hoje, vestígios do passado, de uma história que, principalmente desse sítio arqueológico, que teve um significado extremamente importante dentro do estado de Pernambuco. Tá? Ele representa os engenhos da várzea do Capibaribe, que era uma área extremamente produtiva, pela característica de ser várzea, e ser exatamente uma área extremamente boa para o cultivo da cana-de-açúcar, e a gente ter dentro do campus, principalmente na universidade, em que a gente tem um departamento de arqueologia atuante, buscando os vestígios arqueológicos dentro do estado de Pernambuco, até no Nordeste, isso se torna de uma importância ainda maior. O historiador e professor Ricardo Pinto também exalta a importância do sítio existente no campus do Recife. Também é importante perceber que, através dos vestígios desses engenhos que ocorreram na região, é importante dizer que neste local onde estão as ruínas do Engenho do Meio, existiram muitos engenhos que foram construídos, engenhos usinas, ao longo dos séculos. Então, para que a gente possa refletir sobre a memória do lugar, para que a gente possa ter referenciais históricos importantes para a nossa identidade, então, a quantidade de informação e a quantidade de reflexão histórica que a gente pode ter a partir do trabalho realizado nesse sítio é fundamental para uma maior compreensão da nossa própria história e da nossa própria identidade. Também é importante dizer que a presença desse sítio para o departamento e para a graduação em arqueologia é fundamental, porque permite que os alunos possam desenvolver trabalhos dentro do espaço da universidade, o que traz, vamos dizer, bastante vantagens no que diz respeito a uma maior otimização das dificuldades que se tem no que diz respeito a escavações.
Sobre a existência e a descoberta do sítio arqueológico durante obras de ampliação do campus da UFPE, a professora Ana Catarina nos conta como ocorreu o processo de ocupação do local onde existia o Engenho do Meio pela universidade em meados do século passado e o que ainda podemos encontrar no sítio. Além, claro, da necessidade da sua preservação, não só para estudo, como também como testemunho de uma época importante da nossa história. As obras, na verdade, elas foram realizadas pela universidade através das empresas que estavam construindo o laboratório de pesquisa de tecnologia de petróleo e gás e combustíveis, né? Que foi financiado pela Petrobras. Mas bem antes disso, no final da década de 90, nós já havíamos realizado uma escavação na área onde existiu a Casa Grande do Engenho do Meio. Quando a universidade veio se localizar no campus, nesse campus do Engenho do Meio, existia ainda erguida a Casa Grande do Engenho do Meio. E essa Casa Grande ruiu, né? E nesse local se ergueu uma estátua de Fernandes Vieira, que foi um dos donos, né, desse engenho. Nesse período, do final da década de 90, nós fizemos uma escavação arqueológica, encontramos os alicerces da casa, alguns vestígios arqueológicos e encerramos a escavação. Só retomamos essa escavação agora a partir do acompanhamento dessas obras que foram realizadas para a colocação de uma estação de tratamento de esgoto desse prédio que foi construído com financiamento da Petrobras dentro do campus da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje em dia nós temos algumas ruínas ainda da casa de produção. Provavelmente a moenda encontra-se numa área que sofreu um aterro muito grande ao longo dos séculos e está protegida abaixo desse aterro, mas a gente tinha uma moenda que era movida à água, que era movida pelo riacho Cavoco, que ainda hoje existe, passa por dentro do campus, e algumas ruínas que foram provavelmente da casa de produção e que ainda existem. Essas ruínas é o que nós temos realmente de palpável, de visível em termos construtivos ainda no campus. Nesse ano agora de 2018 foram realizadas escavações numa disciplina de alunos de graduação que mostraram outros equipamentos, trouxeram à mostra outros equipamentos que faziam parte desse complexo. Normalmente a Casa Grande, o engenho, ele tinha a Casa Grande, tinha a capela, tinha a moenda, a casa de produção e tinha a senzala. Além desses vestígios, nós temos também vestígios do antigo caminho da Várzea. O caminho da Várzea era um caminho que ligava os engenhos que existiam na Várzea durante o século XVII e que era extremamente importante nesse estudo desse complexo de engenhos que existia nesse local. E nós temos ainda, talvez, o último resquício desse caminho da Várzea, passando por ali. E esse engenho, dentro do processo de evolutivo dele, ele inclusive teve a Maria Fumaça presente. Nós temos ainda vestígios da linha do trem, onde a Maria Fumaça vinha e escoava a produção até o porto do Recife. Além da importância histórica em si do engenho, reforça a sua importância o fato dele representar toda a evolução de um engenho que, partindo do século XVII, chega até o século XX, quando inclusive se torna usina. O engenho foi desativado em 1935. Na década de 40, essa área toda foi loteada. E em 1945, 46 é quando a universidade adquire esse terreno e o campus começa a ser instalado aqui. Um pouco de história para contextualizar o Engenho do Meio e as descobertas de suas ruínas no campus Recife da UFPE é contada pela professora Ana Catarina Ramos. Que partiu de um acompanhamento arqueológico de obras que estavam sendo construídas no local. O Engenho do Meio é um sítio arqueológico cadastrado no IPHAN e necessita de um acompanhamento arqueológico em qualquer obra que seja realizada naquele local. E pela importância histórica dele, de ser um sítio que foi erguido no século XVII e começos do século XVII, ele inclusive consta na relação dos holandeses e ter funcionado até o começo, quase meados do século XX. Tá? Então, um sítio que conta toda uma história da evolução dos engenhos, da evolução da arquitetura e nós temos condições, oportunidade de trabalhar nos diversos aspectos da arqueologia, inclusive no trabalho junto com as comunidades que moram ali, tentando fazer essa arqueologia social, esse lado social da arqueologia que é tão importante na nossa formação, na formação dos nossos alunos e na nossa vida profissional. Em relação à preservação de parte de um patrimônio que não está mais em sua plenitude física, mas apenas em ruínas, o professor Ricardo Pinto explica que existe um certo desdém por parte da população quando se trata de ruínas, mas que é importante a sensibilização da sociedade para que este e outros bens
nesse estado, possam ser reconhecidos e preservados. É importante a gente pensar que, normalmente, as ações de preservação elas estão voltadas para os bens construídos que representam uma determinada visão de patrimônio. Então, se tem uma preocupação com igrejas, com fortes, mas as ruínas arqueológicas também fazem parte do patrimônio e essas são menos valorizadas. Então, eu acho que se a gente faz um trabalho de preservação, de valorização dessas ruínas e desses vestígios, a gente amplia o campo dos bens patrimoniais preservados, inclusive estimulando para que outros bens com as mesmas características também passem a ser valorizados e conservados em função da importância que eles têm para a nossa história. Então, eu penso que com a utilização desse sítio como uma experiência de preservação de um sítio com essas características, a gente pode estimular outros a serem melhor conhecidos e preservados. E sobre o sítio Engenho do Meio, a professora Ana Catarina ressalta a importância de a UFPE ter um sítio arqueológico bem no meio do seu campus e que faz parte da história do estado de Pernambuco. Eu acho que só existe, né? Eu acho que é extremamente importante sabermos que o nosso campus ele tem um monumento histórico tão importante, tão significativo para a história do nosso estado. Tá? Nós tivemos a sorte de termos vestígios desse engenho aqui dentro do nosso campus e acho que nós precisamos usar mais disso, até para divulgá-lo, não só para protegê-lo, que é uma obrigação nossa proteger o nosso patrimônio cultural, mas e para enriquecer e nos orgulhar ainda mais de existirmos, de estarmos instalados em um campus que tem um equipamento, vamos dizer assim, tão importante na história do nosso estado. Entre tantos poréns que vem favorecendo o desaparecimento gradual dos equipamentos que fizeram parte do Engenho do Meio, como a Casa Grande, a Capela, a Moenda, a Senzala, existe uma ação primordial que vem na contramão deste descaso e abandono, que é a educação patrimonial. O professor Ricardo Pinto explica. É importante dizer que, de fato, é através da educação patrimonial, através da consciência do patrimônio, que realmente se consegue uma boa conservação. Então, a educação patrimonial ela tem evoluído ao longo do tempo e eu acho que nesse trabalho que tem sido desenvolvido na comunidade, uma perspectiva que está nas diretrizes atuais da educação patrimonial, que é o trabalhar junto, que é o trabalhar que é a produção compartilhada de conhecimentos, está sendo ponto em prática. Então a gente está tendo a oportunidade nesse momento de vivenciar algo que é novo e que é tão importante. Quer dizer, a gente na verdade não pode achar que a educação patrimonial é simplesmente chegar lá e trazer uma informação sem, na verdade, escutar, sem saber a informação que as pessoas têm. Quando a gente constrói uma compreensão conjunta, trabalhando junto, é um trabalho mais lento, é um trabalho mais aprofundado, mas que os resultados são muito mais positivos. Então, é isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais desenvolver, está na perspectiva do trabalho arqueológico, trabalhar no diálogo. Se fala muito da multivocalidade na arqueologia, ou seja, que é importante ouvir muitas vozes para que aquele patrimônio realmente que está se buscando a sua preservação represente a todos se sintam contemplados, todos se sintam parte desse patrimônio. Sem isso, não há preservação. Então, a educação patrimonial é fundamental nesse processo. E a professora Ana Catarina destaca que a ação da educação patrimonial é uma obrigação do trabalho do arqueólogo. Vamos ouvi-la. Eu queria só ressaltar que dentro da formação do arqueólogo existe a necessidade da divulgação e da proteção dos sítios arqueológicos. Então, a disciplina Educação Patrimonial ela é muito voltada para isso. Quando a gente faz um trabalho arqueológico, quando a gente tem o IPHAN como órgão controlador e definidor das regras, nessas regras, nessas normas, existe a necessidade da educação patrimonial para que a gente atinja a população e traga essa população como, podemos dizer assim, aliada nesse processo de proteção dos sítios arqueológicos. E o trabalho desenvolvido pelos professores e alunos dentro do sítio arqueológico Engenho do Meio, aqui junto com a população do Arruado, tem sido extremamente importante e muito bem elaborado.
Então, acho que a gente teve sucesso nessa área. É algo que precisa ter continuidade, porque uma das características da educação patrimonial é ser sistemático, estar sempre de acesso aos povos, às pessoas novas que chegam, até mesmo para trabalhar melhor cada tema, cada conceito junto com eles. Então, esse grupo de pessoas que moram no Arruado, eles são descendentes dos antigos trabalhadores da usina que funcionava aqui nesse local. E provavelmente, abaixo da casa, das residências dele, talvez a gente encontre até os resquícios da antiga senzala. Não sabemos ainda, porque nós não fizemos nenhuma intervenção arqueológica ainda nessa área. Mas pretendemos, depois, com o tempo, expandir nossas intervenções para uma área bem mais ampla. Quem estava presente não só em nossos estúdios, participando do programa, mas também dos trabalhos arqueológicos realizados no sítio do Engenho do Meio, foi o aluno Luanderson Monteiro, já em sua reta final de conclusão do curso de Arqueologia. Ele nos fala um pouco desta experiência. Durante a nossa formação como arqueólogos, a gente tem algumas disciplinas que são voltadas para a área de escavações arqueológicas, né, que são as disciplinas chamadas de métodos e técnicas arqueológicas. E durante o terceiro ano que a gente participa, durante o terceiro ano de formação, sexto e sétimo período, a gente tem a oportunidade de fazer uma escavação em um sítio histórico. Durante os anos anteriores, que a gente não tinha o conhecimento do Engenho do Meio, essas escavações eram realizadas no Engenho Monjope, no município de Igaraçu. E hoje em dia a gente tem a oportunidade de fazer essa campanha aqui dentro da UFPE, o que torna o trabalho do arqueólogo muito mais prático e a gente consegue enriquecer mais a universidade em termos de importância histórica quanto a esse engenho. E a tua experiência enquanto aluno de estar fazendo uma escavação, você pode dizer o que para a gente? Isso é bom, ruim, é cansativo? Sabe, quais são as surpresas, os incentivos, além das cobranças, né, dos professores para se realizarem os trabalhos? Que sensação é essa que o aluno tem em participar de uma escavação dessa, que não é uma escavação só teórica que diga assim, não é fake, é uma escavação de verdade? Escavar é o processo que a gente mais produz dados arqueológicos, né, que é o nosso objeto de estudo. Então, quando alguém ouve falar sobre arqueologia, já pensa logo na escavação arqueológica. E para a gente, como aluno, é a realização assim, de um sonho. A partir do momento que a gente entra no curso de arqueologia, o que se espera é que a gente aprenda a escavar. E a gente tem a oportunidade de escavar aqui dentro da UFPE, além de ser mais prático por a gente estar dentro do próprio campus, é menos cansativo, porque a gente não precisa se locomover entre cidades, né, durante todo o dia inteiro, todos os dias. E também porque a gente auxilia nessa produção do conhecimento da própria universidade, dentro da própria universidade. Agora, como a professora Ana já tinha falado, existe uma comunidade, né? Pessoal que mora ali perto, e para esse pessoal que mora ali também, a gente sabe que o trabalho da arqueologia não é só escavar, ou seja, tem um trabalho da educação patrimonial, e aí vocês estão envolvidos nisso também. Sim, durante o nosso processo de escavação do Engenho do Meio, nessa primeira campanha, a participação da comunidade foi notável. Quase todos os dias eles estavam por lá, observando as escavações, fazendo perguntas sobre o trabalho do arqueólogo. E aí é que entra uma parte importante do trabalho arqueológico. A gente, além de trabalhar com escavações ou então trabalhar em laboratório, a gente também tem essa parte social, que é dar esse retorno para a comunidade que mora no entorno do sítio. E esse trabalho a gente dá o nome de Educação Patrimonial. Existe uma disciplina do curso que é só sobre educação patrimonial, como é que a gente deve fazer, qual é a linha de pesquisa que a gente deve seguir, e as recomendações do IPHAN. Durante esse trabalho a gente fez a educação patrimonial com a comunidade à parte, que foi um projeto do Laboratório de Educação Patrimonial da Universidade, o LEDUP. E para esse trabalho a gente teve duas frentes de atuação.
uma com os adultos e outra com as crianças da comunidade, né, que a gente chamou a reunião com os adultos de café arqueológico e com as crianças de Meu Arruadinho, onde foram feitas várias reuniões e a gente pôde discutir e fazer essa arqueologia em parceria com a comunidade, que a gente chama de arqueologia pública ou colaborativa, que é quando a gente tem a atuação da comunidade no fazer arqueologia também. E aí, claro, como você falou, né, os adultos e as crianças, ou seja, são estratégias diferentes para atingir esse público, né? E o envolvimento, assim, foi bom, foi positivo, pelo menos nessa experiência, né, com essa população. Durante o planejamento das atividades no Laboratório de Educação Patrimonial, a gente já tinha pensado em atuar dessa forma. E o que se percebeu foi que os adultos eles participaram mais durante as atividades desde o começo. A gente conversou com as lideranças da comunidade, ouviu as demandas da comunidade, para a gente aperfeiçoar essas atividades e ver como a gente ia agir em cada momento, tanto no café arqueológico quanto nas reuniões do Meu Arruadinho. Com as crianças, as atividades surtiram um efeito um pouco diferente. Durante as primeiras reuniões, a gente teve a presença de poucas crianças, mas no decorrer das atividades, outros pais, né, foram permitindo que as crianças participassem das nossas reuniões e aí foi acrescentando, a gente foi tendo outras demandas de planejar atividades mais participativas, com mais crianças, de envolver elas também no trabalho arqueológico, que foi uma realidade que aconteceu durante o acompanhamento das obras da estação de esgoto e para a gente foi um retorno muito grande, porque a gente percebeu, a gente olha para trás e vê no primeiro momento a gente poucas crianças e depois quase a comunidade toda trabalhando com a gente e participando das reuniões ativamente. Antes do nosso intervalo, vamos ouvir o nosso boletim patrimonial de hoje. Lembrando que você pode participar dos nossos programas através do e-mail arqueologiaemevidencia@gmail.com. Esse é o nosso endereço, arqueologiaemevidencia@gmail.com. Nossos programas são gravados com antecedência, mas você pode sugerir temas e fazer questionamentos que tentaremos esclarecer nas futuras edições. Boletim patrimonial. Igreja da Madre de Deus. A Igreja da Madre de Deus é obra do mestre de campo e construtor Antônio Fernandes de Matos e teve a sua construção iniciada em 1706 e concluída 14 anos depois. Foi erguida em local onde existia uma pequena igreja que pertencia aos padres da congregação de São Felipe Neri. A sua imaginária é riquíssima, destacando-se a escultura do Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, obra do mestre santeiro Manuel da Silva Amorim, a imagem de São Felipe Neri, fundador da Ordem dos Oratorianos, as imagens de Nossa Senhora Mãe dos Homens, de Santa Bárbara e de São Pedro Gonçalves. Com 2 torres que ladeiam um alto frontão, tem na cineira 4 sinos, 3 deles fundidos em Pernambuco e 1 em Portugal. Em 1971, foi severamente atingida por um incêndio que destruiu a sua capela-mor, sendo restaurada posteriormente pelo IFAM. Ao lado da bela igreja, a partir da extinção da congregação de São Felipe, em 1830, passou a funcionar, por ordem do governo imperial, a Alfândega do Recife, que atualmente é o Shopping Passa Alfândega. Estamos apresentando Arqueologia em Evidência, um programa do Departamento de Arqueologia da Universidade Federal de Pernambuco. Voltaremos em instantes.